Talvez vocês já tenham ouvido falar que Genshin Impact possui um mangá, mas se não tiver ouvido não vai ser nenhuma surpresa, já que o mangá é quase que um easter egg do site do Genshin. É sério, tu descobre que ele existe por puro acaso. E esse mangá é bem interessante porque ele conta um pouco do passado de alguns personagens do jogo e também mostra personagens que nem aparecem no jogo. E como eu sei que muita gente aqui tem uma certa preguiça de ler coisas, eu vim contar pra vocês tudo o que rola nesse mangá, com algumas observações minhas, é claro. E como eu nunca li tudo o mangá, eu só tinha algumas informações quebradas dele, vai ser quase como um react também. E obviamente, se eu fosse contar o mangá inteiro, o vídeo ia ter mais de 1 hora, então hoje eu vou contar apenas o prólogo do mangá. E só ele meio que já tem 73 páginas, então... isso vai ser longo. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show. O mangá começa com uma garotinha ruiva sendo acordada por uma mulher também ruiva e aparentemente essa garotinha tá doente, já que ela tá tossindo ali. Ou ela só engasgou também, nunca se sabe. A mulher pergunta pra ela se ela comeu as ervas e ela olha de volta com um olhar muito suspeito de quem com certeza esqueceu de comer as ervas, mas dá um sorrisinho pra disfarçar e a mulher só aceita e vai embora dizendo que vai trazer mais ervas amanhã. Então a mulher caminha até a beira de um abismo pra apreciar a bela vista de Mondstadt, a cidade da liberdade. Liberdade essa que é tudo que ela não tem, já que ela tem uma bola de ferro amarrada nas pernas. Aí ela encara a Celestia, se ajoelha e começa a rezar, não por muito tempo, já que a garotinha se aproxima por trás e interrompe a oração. Aqui a gente descobre que a garotinha se chama Lindy e a mulher se chama Vanessa. Elas têm um breve diálogo que nos mostra que Vanessa tem que lutar pela Lindy e por outras pessoas, o que já nos leva a interpretar que ela talvez deva ser uma escrava guerreira que luta em arenas ou algo do tipo. Um entretenimento da Idade Média, totalmente saudável. Inclusive essa é a 7ª página do mangá e já temos um close totalmente desnecessário aqui, coisa que a MiHoYo faz direto no Genshin Impact, mas pelo visto já vem do mangá isso. Agora temos um foco num fio de cabelo que sai voando por toda a Mondstadt até uma floresta e por algum motivo ativa um portal / selo que o Venti sai de dentro. Se foi o fio de cabelo que ativou, foi pura coincidência, eu não sei, mas dá um ligo nesse bichinho fofo aqui, olha que coisa mais linda, tá vendo? Você mata isso por carne no jogo. Agora temos uma breve explicação sobre o Arconte Anemo, sobre como ele arrumou Mondstadt após a Guerra dos Arcontes, fez tudo direitinho pelo povo, passou sua sabedoria e depois foi tirar uma soneca de alguns milhares de anos. Nem ele mesmo sabe quanto tempo ele dormiu, mas tá tudo bem, agora ele tá acordado e pronto pra visitar a Cidade da Liberdade que ele deixou com todo carinho e com certeza nada mudou, né? Pois então, atualmente a cidade de Mondstadt está sendo governada pelo clã Lawrence, que eu não sei se você sabe, mas é meio que a família da Eula. E se tá num nível de que todo mundo em Mondstadt trata a Eula mal só por ela ser dessa família, eu não sei, mas eu diria que eles não cuidaram muito bem de Mondstadt quando estavam no poder. Só palpite meu. Aparentemente os nobres possuíam grande quantidade de riqueza e poder e usavam isso para escravizar as pessoas. Que bela cidade da liberdade. Além disso, também tem um dragão atacando a cidade há vários anos. E não é o de Valen, é Ursa. E não é uma ursa, eu acabei de falar que é um dragão, mas ele se chama Ursa. Mas bem, o Venti, sem muita pretensão, já tá em Mondstadt lá, tocando pras crianças e pra um vendedor de maçã na esperança de ganhar uma comida de graça. O cara com certeza não tá muito afim de dar uma maçã pra ele. Mas sabemos como é o Venti, né? Ele não desiste muito fácil, então ele vai lá e toca mais uma música bem caprichada que atrai a atenção até de outras pessoas da cidade, e como isso deixou a filha do vendedor bem animada, ele concorda em dar uma maçã. O Venti tá todo animadinho ali escolhendo uma maçã, mas o cara já solta uma fria nele dizendo que nem todo mundo ali é tão legal assim, pra ele tomar um certo cuidado com a cidade. Só então o Venti percebe que a cidade tá bem morta, não tem quase ninguém andando pelas ruas, tá bem silencioso. Ele se questiona do porquê disso. O cara fala que é normal que os magnatas gostam dessa paz, mas também comenta que o Lud Harpastun está acontecendo hoje. O Venti imediatamente fica super animado, já que para ele é o festival mais famoso de todos, tem 15 dias de jogos e diversão, o que não quer dizer nada, já que os eventos de Genshin todos têm mais ou menos 15 dias de duração e tu termina tudo em um dia só. Mas pelo que o Venti fala, é um festival de músicas, vinho e luta, e o campeão dos jogos pode escolher uma moça. Então essa moça no clímax do festival vai jogar o Harpastun pro público e o sortudo que conseguir pegar
ganhar vai ser recompensado com 1 ano de riquezas materiais. Agora eu acredito que esse prêmio seja mais simbólico, tipo 1 ano de boa sorte. Porque imagina uma cidade inteira indo seriamente tentar pegar essa bola. Não tem como ninguém ter morrido ainda num festival desses. Mas bem, o Venti já tá todo animado lá correndo em direção à festa, mas o cara para ele e avisa que o festival não é pra jovens. E também avisa pra ele não tocar na bola, senão os riquinhos vão ficar brabo. O Venti ainda assim não desanima e vai do mesmo jeito, só que ele começa a escutar uns papos estranhos na multidão. E agora eu vou até dar uma pausa nas piadas porque o negócio real começa a ficar pesado. Aparentemente todas essas tradições foram encerradas, não existe mais festival, não existe mais jogos, não existe mais festa. O Lud Harpastum virou só uma desculpa pro Lorde ir lá, escolher a garota que ele quer, essa garota jogar a bola por nenhum motivo, já que ninguém pode encostar na bola além dele. Como se não bastasse isso, no final do festival o Lorde vai lá, pega a garota e não diz exatamente o que ele faz com ela, mas acho que já dá pra você imaginar, né? Pois é, aparentemente Mondstadt nem sempre foi um lugar tão legal assim. Então ele se aproxima pra observar mais de perto, a moça ali segurando a bola com uma expressão de que já sabe o que vai acontecer com ela. Ela joga a bola, ninguém se mexe, exceto o tal Lorde, que só de olhar pra cara dele eu já tô sentindo extrema raiva desse cara. O Venti obviamente não vai ficar parado vendo isso acontecer, então ele só vai lá e pega a bola mesmo, dane-se. O cara fica com raiva, tenta pedir a bola de volta, o Venti não dá, então ele solta um discurso sobre ele ser o Lord Lawrence, herdeiro da mais poderosa dinastia de Mondstadt, defensor divino resoluto, blá blá blá. E o Venti fica tipo, uau, pena que f***se. Tá, não foi exatamente isso que ele disse, mas foi exatamente o que ele quis dizer. O Lorde manda os guardas atrás dele, ele sai correndo e acaba esbarrando com a Vanessa, que tava por ali comprando ervas pra Lindy. Eles ficam se encarando por um momento e o Venti percebe as algemas e correntes nela. Esse foi mais um choque pra ele, porque literalmente agora tem escravos na Cidade da Liberdade. Eles pedem pra ela entregar o Venti, ela manda um olhar ameaçador, eles vão embora e quando ela se vira o Venti já nem tá mais ali. Mas tudo bem, pelo menos agora aquele Lorde não vai mais nos incomodar, certo? Errado, ele foi direto implorar pro pai dele comprar a Vanessa e toda a família dela pra ele poder atormentar elas à vontade. Eu já falei que eu odeio esse cara. Logo em seguida já vemos a Vanessa presa pelos Lawrence, mas o Venti aparece pra libertar ela. Eles têm um diálogo bem interessante que mostra que antigamente em Mondstadt tinha uma arena de escravos, e o Venti diz que o temperamento dela lembra muito os Muratan, que seria um povo forte e orgulhoso que viviam nas encostas vulcânicas, lá na região da Murata, a Arconte Pyro. Ele até cita que os filhos de Murata são abençoados com cabelo vermelho flamejante. Será que o Diluc também é descendente desse povo? Só abrindo um parênteses aqui, porque era pra isso ser uma piada, mas realmente parando pra pensar, o Diluc pode muito bem ser sim descendente de Vanessa. Relaxa que isso vai fazer sentido mais pra frente do vídeo. A Vanessa também conta um pouco sobre como o povo dela chegou em Mondstadt. Não dá muitos detalhes, mas é relacionado ao dragão ursa que estava perseguindo eles. Como ela claramente não estava confortável em falar sobre isso, o Venti decide mudar de assunto. Ele até canta um pouquinho pra ela pra dar uma animada. Ah, e uma coisa engraçada é que nesse diálogo a Vanessa reclama sobre o Venti falar por rimas. E eu não tinha entendido direito essa reclamação dela, já que ele não tinha falado nenhuma rima. Só que então eu percebi que não rimava porque eu tava lendo em português, então eu fui lá ler o mangá em inglês e realmente o Venti fica falando por rimas o tempo todo. Sério, é muito legal ver ele rimando em quase tudo que ele fala e eu fiquei bem chateado em pensar que muita gente nem vai saber desse detalhe porque leu em português. É como se ele falasse recitando um poema, sabe? Ah, e eu também percebi que o mangá em inglês tinha uma página a mais, o que me deixou um pouco desesperado pensando que eu tinha deixado passar algo da história. Mas na verdade é só essa capa aqui que por algum motivo não foi colocada na versão traduzida. Acho que os caras tiveram preguiça de traduzir, sei lá. Eles continuam conversando e fazendo uma certa amizade e Vanessa pergunta se ele pode contar um pouco sobre Celestia. E olha só que interessante, o Venti faz um olhar sombrio e 3 vultos estão atrás dele. Até parece que eu fiz uma teoria esses dias sobre isso, não é mesmo? O Venti corta o assunto e fala pra eles irem embora, mas a Vanessa se recusa a ir. Ela quer fazer a última batalha da arena dela pra pegar a liberdade pra ela e pra família dela. O Venti insiste pra ela ir, insiste que ele mesmo vai ajudar a libertar o povo dela, mas ela simplesmente não acredita e decide ficar. Na manhã seguinte, a Vanessa é acordada por esse desgraçado aqui e ele fala que é hora dela e a família dela terem a última batalha. Pois é, aparentemente não é mais só ela que vai ter que lutar.
Viva a Cidade da Liberdade. Abrindo um parênteses aqui que as cenas a seguir me deram tanta raiva, mas tanta raiva, que eu decidi esperar um pouquinho pra continuar gravando, senão eu ia xingar tanto. Não que adiantou muito, eu ainda vou xingar, mas um pouco menos. Começa com os guardas da cidade levando toda a família da Vanessa e ela pra fora da cidade, e o Lord Lawrence pai, né, o maior desgraçado da cidade, anunciando que o desafio final dela vai ser enfrentar Ursa, o Draco. E o povo, que ainda tem um pingo de empatia pelo visto, começa a xingar, né, a sentir raiva disso. O cara na maior soberba ainda fala que se ela derrotar o Draco, ele entrega a chave de Mondstadt e todas as propriedades dele, e joga uma espada pra Vanessa. O carinha fala pro Lorde que o povo tá revoltado e ele não liga, ele fala que se alguém quiser ser herói é só jogar pra fora da cidade junto com ela. Simplesmente um tremendo de um filho. Inclusive, ele revela que ele fez um acordo com o dragão. Com isso, dá pra supor que o dragão só estava em Mondstadt por conta de Vanessa e do povo dela. E, mano, dá uma raiva essa cena, dá uma raiva esse desgraçado. Ela manda o pessoal voltar, o cara manda atirarem nela, um monte de gente morre pra flecha. É muito revoltante ver que ninguém tá morrendo pros monstros, estão morrendo pros guardas da cidade. Inclusive, falando em monstro, que desgraça é essa aqui, mano? É um Hilichurl com asa? Maluco, quando é que lança no jogo isso aqui? Mas bem, a Vanessa dá o seu melhor pra proteger o que restou do povo dela, e quando tudo parecia perdido, o nosso salvador entra em cena. E meu amigo, não podia ter chegado mais atrasado, né, Vente? Metade do povo dela já morreu nesse tempo. Só vou te perdoar porque tu fica muito lindo nessa roupinha de Arconte. Ele usa o poder do vento dele pra guiar a Vanessa no golpe dela, causando um grande corte no Ursa que não mata ele, mas é o suficiente pra fazer ele fugir. Nesse momento, né, ela tem o estalo e descobre que ele é o deus do vento, Arconte Anemo, Barbatos. Tem uma ceninha bem bonitinha dele elogiando ela e falando sobre como eles são amigos. E logo em seguida temos uma cena deliciosa dele falando pro Lorde: então, né, Lorde, você falou que apostou a cidade, né? As propriedades tudo, pois é, né? Hora de pagar. E bem, é dito que após isso, Mondstadt meio que entrou nos eixos de novo, né? Os mesmos eixos que Vente tinha deixado antes de sumir. E temos uma cena muito interessante da Vanessa diante de um portão gigante se abrindo. Ela parece muito surpresa com o que ela vê, mas ela se recompõe e entra mesmo assim em uma espécie de coliseu gigante. A porta se fecha atrás dela e de lá sai um espírito de um falcão que toma forma e sai sobrevoando Mondstadt. As últimas páginas acontecem no presente da história do jogo, já que dá pra ver o Aedra ali atrás sentado numa pedra. Vente vê esse mesmo falcão sobrevoando e fica feliz pensando que ela ainda está de olho em Mondstadt, mesmo depois de muitos anos. Ao que tudo indica, os deuses reconheceram os feitos de Vanessa e ela acendeu a Celestia e tomou a forma de um falcão. E bem, isso encerra a nossa leitura do prólogo do mangá, e eu queria dar 3 curiosidades rápidas pra vocês que não tá no mangá. Antes de Vanessa ascender pra Celestia, ela se tornou a primeira grão-mestre dos Cavaleiros de Favonius. O lugar onde Vanessa ascendeu para Celestia é onde hoje tem uma grande árvore, lá na origem do vento. Vanessa virou um dos 4 ventos, o Falcão do Oeste, e cuida de Mondstadt até os dias de hoje. Claro que ficar voando o tempo todo é muito cansativo, então de vez em quando ela tira uma folguinha e pousa lá no braço do Diluc. Ok, eu não tenho como provar que esse falcão aqui é a Vanessa, mas tu também não consegue me provar que não é. Enfim, se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Torne-se membro caso queira ajudar o canal financeiramente. E comentem aí embaixo se vocês gostaram desse formato para mim trazer mais capítulos do mangá para vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!